Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e hoje nós vamos ter uma aula sobre a equação de Henderson e Hasselbalch. Eu já explico para vocês o que está fazendo algumas coisas do Liverpool aqui, por exemplo, o próprio Henderson. Esse cara aqui, ele é o capitão do time do Liverpool, mas acompanhe o vídeo que eu vou tentar te mostrar o que isso tem a ver com a química e com o que aconteceu hoje, tudo bem? Então, o que eu gostaria de te mostrar no início é que essa equação de Henderson-Hasselbalch, ela serve justamente para solução tampão, quando a gente for calcular o pH de uma solução tampão. Se você está muito perdido e não sabe o que é uma solução tampão, eu vou te dar rapidinho um conceito, tá? Que é uma solução que mantém o pH constante, ou mais ou menos constante, né? Ou ele varia muito pouco com a adição de ácidos ou bases, isto é, ela tampou no pH. Quando a gente usa essa expressão tampou no pH, quer dizer que mantém mais ou menos constante o pH, mas eu já te mostro isso num gráfico melhor, tá? Então eu posso ter dois tipos de solução tampão, tá? Eu posso ter uma solução tampão ácida e eu posso ter uma solução tampão básica. Para ter uma solução tampão ácida ou um tampão ácido, eu preciso ter um ácido fraco e o seu sal. Para ter um tampão básico, uma solução tampão básica, eu preciso ter uma base fraca com o seu sal. Então repara que o segredo nosso, ele está justamente aqui, tá? Obrigatoriamente ele tem que ser um cara fraco, ele tem que ser ou um ácido fraco, ou ele tem que ser uma base fraca, combinado? Se você quiser eu posso te dar um exemplo aqui, tá? O ácido carbônico ele é um ácido fraco, e um sal que vem desse ácido carbônico, né, se ele reagir com soda cáustica, por exemplo, acaba dando bicarbonato de sódio. Um outro exemplo seria o ácido acético, né, que é esse ácido orgânico aqui, e o seu sal, que é o acetato de sódio. Se tu quiser uma solução básica, né, tampão, pode ser o hidróxido de amônio e o cloreto de amônio, assim como pode ser o hidróxido de amônio com acetato de amônio, tá? A gente só não tem muitas bases fracas solúveis, tá? Então a gente vai ficar com esse cara aqui mesmo, que é o hidróxido de amônio, tudo bem? Então vamos lá, se eu quiser calcular o pH, já que é a aula de hoje, né? Se eu quiser calcular o pH de uma solução tampão, eu vou usar a seguinte expressão, tá? Henderson-Hasselbalch, que significa o seguinte, tá? Que o pH da solução tampão é o pKa mais o log do sal dividido pelo ácido. Então, esse log aqui do sal é a concentração do sal em mols por litro, e aqui é a concentração do ácido em mols por litro também. Se não tiver em mols por litro, você vai ter que passar para mols por litro. O pH, se você já está assistindo uma aula sobre equação de Henderson-Hasselbalch, eu acho que você já deve ter uma noção de pH, né? Mas, em último caso, ó, o pH ele é o menos log, tá? Da concentração do H+. Então, toda vez que aparecer esse P aqui assim nas formulazinhas, tá? Que nem tá aparecendo aqui, esse pH, ele quer dizer exatamente isso, tá? Que esse P é o menos log. Por exemplo, ó, se aparecer pKa, né? O pKa significa que ele vai ser o menos log do Ka, que é aquela constante de acidez, né? Beleza? Então, essa aqui é a equação de Henderson-Hasselbalch. E eu vou tirar aqui assim só para deixar limpinho, tá? Para a gente poder depois fazer um print aí e colocar nos resuminhos. Então, o que acontece, ó? Eu posso ter a solução tampão básica. Se eu tiver uma solução tampão básica, eu vou usar o POH em vez de pH. E aí, como a gente combinou antes, né? Esse POH, ele é o menos log, eu posso escrever aqui, tá? Que o POH, ele vai ser o menos log da concentração de hidroxila. Ah, mas ele não deu a concentração de hidroxila, né? Ele deu a concentração do sal e da base. Então, você tem que fazer o PKB. Se você quiser, a gente anota aqui. Ó, quantas vezes for possível, tá? Mas isso é só para te convencer que toda vez que aparecer esse P na frente de alguma coisa aqui na química, ele significa menos log. Então é o menos log do KB. Cara, mas não te assusta, tá? Porque esses log aqui geralmente são fáceis de fazer, tá? Aí eu pego a concentração do sal. Repara que isso aqui é tudo da base, tá? É a constante de ionização da base, é o potencial de hidroxila da base, né? Então tem que ser sal dividido pela base.
E como no ácido, né, são fórmulas análogas, né, é mols por litro, beleza? Claro, existe um outro jeito de fazer esse cálculo, tá? Que seria, por exemplo, usando essa aqui, que é o pKw, tá? Aquela velha história de quando esse cara aqui, o kW, né, é 25 graus Celsius, ele é 10 a menos 14, aí o pKw fica 14. E aí a soma de pH mais pOH dá 14. Agora vamos fazer o seguinte, ó, se eu não quiser ou não lembro da fórmula do pOH, então eu posso usar a do pH. Então, o que a gente poderia fazer? Substituir uma na outra. Então, pelo menos uma dessas você vai lembrar, né? Até tem uma frasezinha que o pessoal usa aqui, né, para essa aqui, que é Pokébola logo sai da base. Pokébola logo sai da base. Tá horrível, gente, eu sei, mas é só para tentar lembrar, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou isolar esse pH. Se eu isolar o pH, né, vai ficar pKw menos pOH. Então, vai ficar assim, ó, pH é pKw menos pOH. Só que o pOH é tudo isso aqui, né, que é Pokébola logo sai da base. Então, como é menos, né, ficou menos aqui também. Então, você pode usar essa fórmula aqui. Eu prefiro guardar uma delas, né? Essa aqui é essencial, tá? Essa aqui você tem que saber de qualquer maneira mesmo, tá? Aqui não tem muito choro não, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma questão da CAF, porque a CAF, ela adora umas questões mais difíceis, com muito cálculo, ainda mais envolvendo log, né? E vamos tentar resolver ela, tá? Então, olha só. Foi preparada uma solução tampão de acetato pela mistura de 500 ml de uma solução contendo 12 gramas por litro do ácido acético, com 500 ml de uma solução contendo 0,1 mol por litro de acetato de sódio a temperatura de 25 graus Celsius. Tá, qual é o primeiro detalhe que aparece na questão? É que aquela concentração que ele está dando aqui assim, tá, que é 12 gramas por litro, ela não está em mols por litro, tá? Então eu preciso passá-la para mols por litro. Então, a concentração do ácido acético, eu calculei aqui a massa dele, tá? 1 mol deu bem certinho 60 gramas. Cara, isso aqui é fácil de fazer, tá? É só pegar aqui assim os carbonos, né? Que são 12, vezes 2, aí vai dar 24. Aí eu vou somar esses 24 aqui com mais 4 oxigênios, que vai dar 28. Eu vou somar mais com 2 oxigênios, né, que vai dar 32, porque cada um é 16, aí vai dar bem certinho 60. Mas como tem só 12 gramas, né, tem x mols. Esses x mols que a gente vai achar é 0,2, né, porque 60 dividido por 5 dá 12, então 1 dividido por 5 dá 0,2. Como tem 12 gramas em 1 litro, né, que foi informado aqui em cima, eu vou dizer que é 0,2 mols por litro. Só que tem um pequeno detalhe, tá? Nessa questão que é o seguinte, ó, ele também deu a concentração do sal, repara que é o acetato de sódio, né, que é 0,1 mol por litro, e a gente misturou 500 ml com 500 ml. Quando a gente mistura 500 ml do ácido com 500 ml do sal, acaba dando um volume de solução tampão que é 1 litro. Então você concorda comigo que o volume dobrou? Se o volume dobra, a concentração dessas substâncias se reduz à metade. Então, a nova concentração do sal vai ser 0,05, que é a metade da fornecida aqui em cima, né? E a concentração do ácido, em vez de 0,20, né, vai ficar 0,10. Tudo bem até aqui? Bom, agora que a gente já chegou nessas concentrações de ácido e base em mols por litro, quer dizer, sal e ácido em mols por litro, a gente vai usar a fórmula que é de Henderson-Hasselbalch. Então, o que acontece? Ó, nós vamos usar o pH igual a pKa mais log do sal dividido, né, por ácido. Então, aqui nós vamos fazer um recurso matemático, tá? Porque, olha só, tu tá vendo que ele tá dando aqui o Ka, só que eu quero o pK, né? E ele deu todos esses logs aqui pra gente usar. Então, é o que eu vou tentar fazer aqui para ir direto ao ponto, tá? E não ficar fazendo várias etapas ali. Eu vou calcular quanto que vai ser o meu pK. Então, o meu pK, ele vai ser o menos log da concentração aqui, que é 1,8, né? Vezes 10 na menos 5.
Quando a gente tem essa operação aqui, é só pegar esse número aqui e passar aqui para frente, né, que vai ficar positivo. Então, 5. E tu vai fazer menos o log de 1,8. Cara, só que o log de 1,8, ele não é um negócio muito fácil de fazer, né? Eu vou tentar fazer aqui num cantinho, então, tá? Ó, vamos fazer assim, log de 1,8. Você concorda que o log de 1,8 pode ser escrito como 9 dividido por 5? Porque 9 por 5 é igual a 1,8. Isso é 3 vezes 3 dividido por 5. Então, se eu tiver o log de 3 vezes 3 dividido por 5, é a mesma coisa de ter o log de 3 mais o log de 3 menos o log de 5. Então, o log de 3 é 0,48. O log de 3 aqui também é 0,48, que já deu 0,96, né? Menos o log de 5, que é 0,70. Então, isso vai ficar 96 menos 70 vai ficar 26. Então, eu vou ter que descontar daqui, tá? Do 5, eu vou descontar esse 0,26. E aí, se eu descontar 0,26, vai dar bem certinho 4,74, tá? Descontei 26 aqui. Então, foi assim que eu achei esse pKa. Eu acho que a parte mais difícil foi essa matemática aqui, né? Que deu 4,74, que é para fazer o log. Isso que a gente fez de um jeito fácil, né? Abreviado, não fazendo todas as etapas assim bonitinho, né? Agora só, tu concorda que a concentração do sal aqui é a metade da concentração do ácido em mols por litro? Então fica 1/2. Ó, eu vou usar um outro truque matemático aqui, tá? Porque toda vez que a gente tiver, por exemplo, assim, ó, log de 1/2 é a mesma coisa que a gente poderia escrever como log de 2 a menos 1. Como esse menos 1 ele pode ir para frente, né? Vai ficar menos log de 2. Então eu posso reescrever essa parte aqui de baixo assim, tá? Ó, que é o 4,74 menos o log de 2. Como o log de 2 foi dado ali, né? Que é 0,30, eu vou descontar 0,30 daqui, que vai ficar 4,44. Eu acabei descobrindo a minha resposta, beleza? É só uma questão da CAF, assim, para nos matar calculando, né? Mas a gente aplicou a fórmula aí de Anderson-Hasselbalch, eu acho que bem de boas, né? Então, agora que tu já aplicou a fórmula, já conhece um pouquinho, eu preciso te contar uma história, que é um caso particular. Às vezes, eu posso ter uma concentração de ânion, de sal, igual à concentração do ácido. Então, se a concentração do ânion aqui, tá, ou do sal, tá, da base conjugada desse ácido aqui, tá, que é o sal dele, geralmente. Se eles forem iguais, tu concorda que o log aqui fica 1? Então, se esse log fica 1, o log de 1 é 0. Então, o pH é igual ao pKa. Olha que interessante essa relação, né? Então, tem vezes que o pH da solução tampão ele vai ser idêntico ao pKa. Quando? Quando tiver a concentração do ânion igual à concentração do ácido. Em outras palavras, um ácido que está 50% ionizado, ele terá o seu pH igual ao seu pKa. Olha só, eu vou te mostrar um gráfico agora que ele é muito importante para tu entender a solução tampão. Por exemplo, ó, tá vendo esse ponto de inflexão aqui? Por exemplo, a curva ela tem um sentido e aí mudou o sentido, né? Então, esse ponto de inflexão aqui da curva, ele está mostrando justamente aonde o pH aqui vai ser igual ao pKa. pH igual ao pKa. Isso significa que a concentração do ácido é igual à concentração do ânion. Então, repara o seguinte, tá? Se a gente pegar um valor assim, ó, digamos que esse pH aqui, para poder fechar bem certinho o nosso esquema, ele esteja num valor de 4,76, tá? Então, esse é o nosso pH, que é igual ao nosso pKa, 4,76. Então, nós vamos pegar um valor acima dele, repara, nós vamos pegar um valor abaixo dele. Então, nesses valores aqui, ó, que tá esse gráfico aqui, tá? Que tem um em cima aqui, tá? E um embaixo. Um em cima e embaixo, olha só. Você pode ir colocando base, colocando base, colocando base, que ele não varia muito, ele variou uma unidade só.
E aí, se eu continuar colocando, ele vai variar mais uma unidade. Agora, se eu sair dessa região, se eu colocar apenas, por exemplo, cara, 0,1 assim, de concentração, tá? Equivalente de hidroxila, a variação do gráfico é muito grande. Então, quando que a solução tampão vai dar certo, tá? É quando tem essa faixa efetiva de tamponamento. Tem alguns livros em português que traduziram errado como faixa de tamponamento só, né? Tinha que ser faixa efetiva. O melhor seria usar essa expressão aqui mesmo, né? Que é a buffering region, que quer dizer exatamente a região que a solução consegue ficar tamponada, que é quando eu tenho pKa, aí eu posso descontar uma unidade ou aumentar uma unidade. Em outras palavras, então, quando que a solução tampão vai ser eficiente? Tá? Vai ter um tamponamento eficiente. Quando eu tiver uma concentração próxima. Então, eu preciso ter pHs próximos do pKa e eu preciso ter concentrações próximas. Por exemplo, se esse cara aqui ele for 10 vezes mais concentrado do que esse, né? Ele vai gerar aquele logaritmo lá que vai ficar 1 sobre 10. E isso vai dar menos 1. E se esse cara aqui for 10 vezes mais concentrado, vai ser log de 10 lá. E vai acabar dando mais 1, que é exatamente o que a gente está falando aqui dessa região. Beleza? Então, agora que eu já tenho um conhecimento muito bom, eu vou tentar fazer uma questão discursiva da UFSC com vocês. Olha só. O equilíbrio e a estabilidade necessários para o funcionamento do corpo humano definem a chamada homeostase. O organismo dispõe de uma série de mecanismos capazes de manter a homeostase no sangue e em fluidos extracelulares. Um desses mecanismos diz respeito à manutenção do pH sanguíneo, algo alcançado pela ação de sistemas tampão presentes no sangue. O sistema tampão de maior importância na corrente sanguínea envolve o equilíbrio entre dióxido de carbono, ácido carbônico e íons bicarbonato, descrito de maneira simplificada na equação 1 e 2. Então, repara que ele está falando aqui de sistema tampão, solução tampão, né? E a pergunta que ele quer saber é exatamente essa, ó. Defina solução tampão, utilizando até 3 linhas. Então, claro, você poderia dizer, a solução tampão é uma solução que tampou no pH, beleza. Mas, pô, ele está pedindo até 3 linhas, né? Para tu conseguir fazer uma resposta cheinha, bonitinha, o que eu aconselho você fazer? Escrever isso aqui, ó. Solução tampão é formada, em geral, pela mistura de um ácido fraco à base conjugada ou um sal respectivo. Por que eu botei em geral? Porque pode ser uma base fraca e o seu sal respectivo também. Em concentrações próximas, então você sabe que elas não podem ter concentrações muito distantes, né? Tipo 100 vezes mais concentrado um do que o outro não vai dar certo. Então tem que ser no máximo assim 10 vezes mais concentrado um do que o outro. E aí formando um sistema capaz de resistir a variações bruscas do pH. Oh, que chique, né? Aí tu vai dizer, mas o Rossoni enfeitou, né? Para que fazer uma resposta assim completa? Então, gente, essa resposta aqui não é minha. Na verdade, essa resposta aqui eu só estou te explicando, porque essa é a resposta oficial da UFSC, né? Se tu for lá no site da UFSC e buscar o gabarito da discursiva, é exatamente o que está dito, tá? Combinado? Vamos tentar fazer mais uma questão, agora aprofundando só mais um pouquinho, que vai ser a questão da UFPR, tá? Olha só. Nessa questão do UFPR diz assim, a titulação é uma importante técnica analítica para a caracterização de substâncias que permite distinguir grupamentos ácidos e básicos das moléculas. Uma forma de analisar a titulação é por meio de gráficos de distribuição das espécies, quer dizer, quantidade de espécies, tá? Quanto tem de cada uma, em percentual, em número mesmo. Onde são representadas as quantidades percentuais de todas as espécies presentes em função do pH. Um típico perfil obtido para o ácido carbônico... Gente, olha só, essa parte que é importante. Primeiro, é importante você saber quem que é o ácido carbônico, né? Que está presente na figura ao lado. Então, tá aqui o nosso ácido carbônico, tá? H2CO3. Então, o que é legal você saber? Que quando eu tiver o ácido carbônico, ele pode liberar o hidrogênio, né? E formar aqui a sua base conjugada, né? Ou um sal que tenha esse ânion aqui, que é o ânion bicarbonato. Só que o que acontece? Quando a concentração desse sal aqui for igual à concentração desse ânion, a gente já viu isso, né?
o valor do pH vai ser igual ao valor do pK. É o que ele está dizendo aqui, tá? Aqui é o pH, então repara que esse pK aqui, que está marcando 6,5 por aí, quer dizer que esse é o valor do pK. Ele está dizendo isso, né? Então, olha só, na figura ao lado, onde é possível visualizar os valores de pKa, que corresponde ao ponto de cruzamento das curvas. Aí tu vai dizer, tá, mas por que tem dois, né? Ué, porque primeiro esse ácido aqui forma esse, né? E aí depois, isso aqui até tu pode chamar assim, ó, de K1, e por isso que está escrito pK1. Aí depois, esse ácido aqui, tá? Aqui ele é uma base, tá? Na primeira. Agora aqui na segunda que eu tô fazendo, ele vai se comportar que nem um ácido, ó. Ele vai liberar o hidroxônio e vai liberar também o carbonato. Então, quando essa espécie aqui ficar igual a essa espécie aqui, é o que nós vamos chamar de K2. E o K2 vai estar aqui. Ó. Então, se tiver dois pontos de cruzamento, quer dizer que ele está liberando 2 hidroxônios. Então, olha só a pergunta dele, tá? Ele vai dar 3 espécies. A alanina, que ela só tem um hidrogênio ionizável. A tris, que ela tem 3 hidrogênios ionizáveis. E o ácido fumárico, que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Repara que esse ácido fumárico aqui, ele é o trans, tá? Porque se fosse o cis, né, seria o maleico, transfuma. Então tá aqui. Ó, repassei eles para cá e agora vem a pergunta. Associe cada espécie, alanina, tris e ácido fumárico, aos gráficos de distribuição das espécies mostrados a seguir. Olha, gente, tem um gráfico aqui que ele é muito parecido com o anterior, né? Porque ele tem 2 pontos de cruzamento. Então, eu acredito que esse gráfico ele tenha 2 hidroxônios, né? Ou 2 hidrogênios ionizáveis. Então, eu vou dizer que esse cara aqui é o ácido fumárico. Como aqui só tem um ponto de cruzamento... Ops, ignora isso. Só tem um ponto de cruzamento, eu vou achar que ele vai ser a alanina, né? Que é um aminoácido, tudo bem? Então, ele só tem um hidrogênio ionizável que vai sair do grupamento lá do ácido carboxílico. E esse que ele possui 3 pontos de cruzamento, né? Então, se tem 3 pontos de cruzamento, ele vai pertencer provavelmente ao gráfico da tris, porque tem 3 hidrogênios ionizáveis. Ah, gente, não foi tão difícil assim, né? E olha ainda a pergunta que ele vai fazer. A UFPR é muito boa nisso, né? Porque o pKa pode ser extraído do gráfico no ponto de cruzamento entre as curvas. Aí você pode dizer assim, olha, devido à equação de Anderson-Hasselbalch, que ela possui essa fórmula, né? pH igual a pKa mais log da concentração do ânion ou do sal dividido pela concentração do ácido. E você pode dizer, quando a concentração dessas espécies for igual, o log vai ficar 1, né? Porque 10 dividido por 10 é 1, qualquer número dividido por ele mesmo vai ser 1, e o log de 1 é 0. Por isso que o pH vai ser igual ao pKa e ele pode ser extraído do gráfico. Ah, legal, né, gente? O que acharam? Então, eu vou dar um bônus para vocês aqui, que eu vou tentar deduzir a equação de Anderson-Hasselbalch a partir do Ka. Vamos ver se eu consigo fazer isso? Olha só, imagina que eu tenho um ácido aqui, e esse ácido aqui, ele vai liberar o hidroxônio e o ânion, tudo bem? Claro que seria legal botar H3 ao mais, mas tanto faz, tá? Aí a gente sabe que existe a constante de equilíbrio, né? Que é o Kc, que é produto sobre reagente, né? Então, esse cara aqui são os produtos, né? O que está na sua esquerda aqui, né? É o reagente. Só que quando esse Kc envolve íons, a gente chama ele de Ki. E quando esse Ki envolve ácido, né? A gente chama ele de K. Então, o que acontece com o meu K, que é a constante de acidez? É produto, né? Que é hidroxônio, vezes o ânion, dividido pelo ácido. Então, essa formulazinha aqui é bem básica e todo mundo consegue fazer. Agora vem a grande sacada, olha só. Como eu quero a fórmula do pH, eu preciso isolar esse carinha aqui, que é o H+. Então, eu vou isolar esse cara daquela fórmula ali, tá? Então, vai ficar assim. H+, vai ser igual a K vezes a concentração de HA, dividido
pela concentração de A-, ácido, sal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar menos log dos dois lados. Se eu aplicar menos log desse cara aqui, ele é igual ao pH. Se eu aplicar menos log desses caras aqui, vai ficar... Eu vou separar esses dois aqui, tá? Só para conseguir construir a fórmula. Então, esse, que é o K, vezes a concentração do ácido, dividido pela concentração do ânion. Só tomara que você ainda esteja entendendo minha letra, tá? Ó, aí eu continuo, tá? Que esse pH aqui, ele vai ser menos log do Ka. Então, vamos escrever isso, tá? Que ele vai ser menos log do Ka. Eu posso escrever ele sendo como pKa. E ele também vai ser menos log da concentração de ácido dividido pela concentração de ânion, tudo bem? Propriedade distributiva, tá? Que a gente acabou fazendo aqui, né? Multiplicar esse, né? E multipliquei esse cara aqui por esse aqui também. Só que, olha só. O que aconteceu aqui? Aqui está invertido. Você lembra aquela brincadeira que a gente acabou fazendo durante a aula? Tipo, você aparece, 1 sobre 2. Você lembra que isso é igual a menos log de 2? Então, nós vamos inverter aqui também. Então, se eu inverter isso aqui, né? Nós vamos ter o pH igual ao pKa, mais, ó, inverti o sinal, log da concentração do sal, dividido pela concentração do ácido, que é a fórmula de Anderson-Hasselbalch. Legal, né, gente? Então, olha só, deixa eu te contar o que aconteceu hoje. Hoje eu estava reunindo material e fazendo o máximo possível para divulgar essa aula para vocês, tá? Para conseguir resolver aquela questão da CAF, já que eu estou comentando as questões da CAF. E aí apareceu, durante o jogo do Liverpool e Flamengo, apareceu esse cara aqui, que é o capitão do Liverpool. O nome dele é Henderson, e vocês devem conhecer, né? O cara jogou pra caramba, e aí o Liverpool acabou ganhando do Flamengo, que foi muito bom, né? Então eu curti bastante e eu achei muita coincidência, cara, o mesmo nome, né? Então quem sabe você acaba lembrando dele, do Henderson, que é um dos principais caras do Liverpool, que acabou derrotando o Flamengo, e ele é da equação de Anderson-Hasselbalch. Então, pelo menos o nome Anderson você não pode mais esquecer. Ainda mais uma data que nem hoje, né? A mesma data que aconteceu o jogo, eu acabei divulgando um vídeo que tem o nome do cara que ganhou do Flamengo. Incrível, né? Então tá, gente, valeu. Passem isso pro pessoal do Vasco, Botafogo, Fluminense, para passar para todos os flamenguistas que tem por aí, tá? Flamengo, não fica brabo não, tá? Daqui 38 anos vocês voltam, tá? Eu acho que vai dar tudo certo, tá? Parabéns aí, Liverpool! Obrigado!